E aí, galera, hoje mais descansada, mais tranquila, né? Tô feliz, tô leve, acordei com café da manhã na cama. Então tô com ânimo bom, né, pra falar aqui com vocês. Vim falar um pouco comprometido as impressões sobre a prova, o que eu achei da prova, como eu fui nessa prova. Acabei de corrigir a prova pelo gabarito extraoficial que já saiu. Eu fiz 39 acertos. Ainda não sei qual foi a minha pontuação, porque tem toda aquela questão de peso e tudo mais, ver quantos pontos eu fiz na prova. Mas já adianto pra vocês que para uma prova que eu fui fazer como foi um simulado, eu me surpreendi, porque eu fui muito bem. Me surpreendi porque eu errei muito em português, e é uma matéria que eu costumo não errar quase nada, quase nenhuma questão, porque eu acho essa banca muito confusa, eu sempre falo bastante mal dela aqui, mas enfim. Vou falar um pouquinho sobre a prova com vocês, vou mostrar para vocês algumas formas de serem feitas, como eu fiz a prova de português, e para poder trazer clareza assim para nossa mente, tá? Vamos lá? Hello babies. Espero que esse som tenha saído, né, gente? Então, peguei aqui nossa provinha de português, tá? Vamos começar a falar sobre ela. Amor com cabeça de 8. Seu Manel era o carroceiro da nossa rua e também o único carroceiro que eu conhecia. Gente, eu já vou separar esse período aqui para poder explicar para vocês a errada da número 2. Bom, esse texto você enxerga e entende que ele é explicitamente um texto narrativo, sendo que a questão número 2 ela pediu uma alternativa que apresentava o primeiro período. Então, o primeiro período, vamos lá entender ele. Seu Manel era o carroceiro da nossa rua e também o único carroceiro que eu conhecia. Nesse caso, esse período ele é um período descritivo, tá, gente? Por quê? Porque ele está descrevendo como era seu Manel, que ele era o carroceiro da rua e que ele era o único carroceiro que ele conhecia. O verbo está no passado e aqui a banca está mostrando que é descritivo, tá? Descritivo, o período. Então, a número 2, ela é descritiva, não é narrativa. Eu errei, tá, gente? Porque eu entendi o texto como um todo, como ele sendo nitidamente narrativo. Mas não está pedindo sobre o texto todo, está pedindo sobre o primeiro período. O primeiro período é um período descritivo, de acordo com a banca, tá? Descritivo. Já vamos para número 2. Expressa uma preocupação bem maior com o jumento do que com os humanos. Ao ler o texto, a gente entende que quando eu tinha 8, vou ler com vocês. Seu Manel era o carroceiro da nossa rua e também o único carroceiro que eu conhecia. Quando eu tinha 8, não entendia que quando o pai de família é carroceiro, isso quer dizer que ele não tem muita escolha de sustento. Na minha cabeça de 8, ser carroceiro era algo incrível, uma profissão de controle, um ser dono de uma carruagem própria. Mas é claro que eu também não pensava na malvadeza que era pro coitado do jumento, que puxava no espinhaço um monte de tijolo, de mudança, de terra, de qualquer coisa empilhada que obrigasse o jumento a puxar. Então, gente, ele não pensava na malvadeza, ele não pensava no quanto o jumento sofria. Então, não pode ser a alternativa A, que está dizendo expressa uma preocupação bem maior com o jumento do que com os humanos. Não tem como ser essa alternativa, tá, gente? Por quê? Porque com 8 anos ele não pensava nisso, entendeu? Então, aqui eu vou colocar que está errado. A letra B, que é o nosso gabarito, aponta percepções distintas em razão da idade sobre uma mesma situação. No meu ver, sem pensar na banca, essa aqui para mim não estaria correta. Por quê? Porque está dizendo percepções distintas. Mas não, para mim ele só está dando a percepção de quando ele tinha de 8. Só que ele está dando uma percepção que depois, que agora, na atualidade, ele teve essa percepção sobre a malvadeza do coitado do jumento que puxava um espinhaço e dananã.
Então agora ele tem essa impressão, mas antes ele não tinha. Então aqui está correta, tá? Ele aponta percepções distintas sobre uma percepção de quando ele tinha 8 e uma percepção que ele pensaria agora que ele já tem uma outra idade. Revela todas as profissões são dignas. O texto não fala isso extrapola além do que o texto pede, tá, gente? Então tá errado aqui a letra C também. O erro da letra D mostra que a situação de carroceiro não se compara com os demais. Aqui também não tá dizendo isso, tá? Aqui tá extrapolando o que a questão pediu. Então, realmente a correta é a letra B. Número 2 eu já fiz. Não teria como ser injuntiva, tá, gente? Porque injuntiva é uma ordem, é uma bula de remédio, é uma receita, é onde você está ensinando alguém a fazer algo, tá? No caso, a correta aqui é a descritiva. A argumentativa também não tem como ser, tá? Já que fala daquele período do texto. Narrativa também não é. Ok. Número 3. O emprego do pronome possessivo em da nossa rua cumpre o efeito linguístico. Assinale a alternativa que apresenta este efeito. Letra A. Reforça a ideia de propriedade individual e exclusiva? Não. Aqui, como fala de nosso, se é nosso, não é exclusivo, tá, gente? Então, tá errado aqui a letra A. Letra B. Anula o sentido de posse e indefine o sujeito possuidor? Não, gente. Continua o efeito de posse. Letra D. Confere valor genérico à rua? Sim, confere até um valor genérico. Mas torna a rua imprecisa? Não. Torna a rua precisa, porque é da nossa rua. Então, é algo preciso. Inclui outros agentes possuidores, além do enunciador? Sim, da nossa rua. Porque a rua tanto é do enunciador, como também é do Manel, que é o carroceiro da rua. Então, a letra correta aqui, o gabarito correto aqui é letra C. Número 4. É claro que eu também não pensava na malvadeza. Tem-se um período composto em que a segunda oração exerce função sintática de. É claro que. O que fica claro? Que eu também não pensava na malvadeza. O é claro, ele é um verbo de ligação. Todo verbo de ligação, ele vem ou com um predicativo de sujeito ou com um adjetivo. No caso, é claro, o claro é um adjetivo. Então, verbo de ligação mais adjetivo, o que fica faltando? Sujeito. Então, é claro que eu também não pensava na malvadeza é o sujeito de é claro que. Tá bom, gente? Então, a resposta certa aqui é sujeito, letra D. Número 5. Vocábulo família é acentuado pela mesma regra de acentuação em D. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. A lacuna. Locuna. Meu Deus, né? Loucura mesmo. Também é uma oxítona terminada em EM, tá? Em EM. Então, não é porque família é o quê? Família é uma paroxítona. Ela se separa em família. É uma paroxítona terminada em ditongo. Esse encontro entre o I e o A é um ditongo no final da palavra. Então, nós temos que achar ali nas alternativas alguma palavra que tenha essa mesma regra. Então, único. Único é uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Então, o único também não está correto. A gente está atrás da paroxítona. Incrível. Incrível é uma paroxítona, só que ela é uma paroxítona terminada em L. Então, é essa a regra de acentuação. Já no família, é terminada em ditongo. Então, também não está correta aqui, tá, gente? Espera que eu vou mudar aqui a cor. Ok. Agora, própria. Própria é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, achamos aqui a resposta correta da número 5. Número 6. No texto, vocábulos como manel e malvadeza revelam em relação à língua um registro. Então, gente, manel, ele vem de Manel, ele vem de Manuel, que vem de Emanuel. Então, ele é uma derivação, né? Ele é formal? Não, ele é informal e também pode ser regional. Então, a letra A, eu já mato de cara quando eu vou fazer a prova.
Vamos ver o erro das outras questões. É formal? Não, porque o formal seria o nome Manuel. Então, já achei o erro aqui da letra B. Ele é típico do discurso literário? Não, ele é típico de um discurso informal. Ele é exclusivo do universo infantil? Não, essa aqui não poderia nem ser opção, tá, gente? Pra gente. Então, gabarito correto, letra A. Número 7. O segundo parágrafo é introduzido por uma comparação entre o carroceiro e o jumento, na relação entre as partes do texto. Assinale a alternativa que apresenta o termo que explicita essa comparação. Se eu quero dizer que alguém é burro feito uma porta, desculpa, tá? A ofensa. Mas tem pessoas que realmente são. E não tentam melhorar, tá, gente? Porque quando a gente tenta melhorar, eu até entendo. Mas tem pessoas que são burras e que gostam de ser assim. Mas, enfim, sem querer criticar aqui ninguém. Quando eu digo que a pessoa é feito algo, eu tô comparando. Eu tô usando a mesma palavra, a mesma forma de se comparar, como se eu tivesse usado com, né? Então, que também é a comparação. Então, o segundo parágrafo é introduzido por uma comparação na relação entre as partes do texto com o feito, tá, gente? É letra C. O sem, se eu uso sem, eu não estou comparando nada. Opção, eu também não estou comparando nada. E seu, eu também não estou comparando nada. Então, a única que poderia assim, ser uma opção pra gente é feito, tá, gente? Essa questão aqui é dada, é aquelas mais fáceis da prova que você tem que pegar esse ponto de qualquer forma. Número 8. A oração "quando eu tinha 8" é seguida por uma vírgula. Esse sinal de pontuação tem um emprego justificado por isolar uma oração subordinada adjetiva explicativa? Não, gente, porque aqui não está explicando nada, tá? Destacar uma oração subordinada reduzida? Não, porque aqui não está reduzida. Quando eu tinha 8, não está reduzida. Indicar uma oração subordinada apositiva intercalada? Não, porque aqui não está intercalada, aqui está anteposta. Quando o advérbio, o quando aqui é um advérbio que está anteposto. Então, ele está separando uma subordinada adverbial anteposta. Gabarito letra A. Gente, espero que vocês entendam dessa forma que eu tô passando por cima, porque não tem como eu entrar muito na matéria, tá? A gente tá só corrigindo. Espero que quem esteja vendo esse vídeo agora tenha acertado essa. No fragmento, o jumento era condenado a sustentar um peso, a preposição a não recebe acento grave. Por que que não recebe? Porque após o a, eu tenho aqui um verbo. Então, após um verbo, nunca posso ter crase, tá, gente? Então, assinale a alternativa em que a reescritura dessa passagem torna a crase obrigatória. O jumento era condenado à sua sina. No caso, sua aqui, ele não é obrigatório, ele é opcional, tá? Então, aqui tá errado. Letra B. O jumento era condenado a aquela situação. É a letra correta, tá, gente? Porque quando eu uso aquela, eu posso sim ter a junção do condenado a, que vai vir um artigo, junto com a preposição a, junto com a junção do a do aquela. Então, é proposicionado, tá, gente? Então, a resposta correta aqui é a letra B. Já na letra C, o jumento era condenado à crueldade. Se crueldade está vindo no plural, o a também teria que vir, né? Então, tá errado aqui por causa disso. Porque no caso aqui, só tem um artigo, não tem a preposição. Então, ele não vem com a crase, porque a crase, relembrando aqui, crase é a junção do artigo a com a preposição a. Letra D. O jumento era condenado a uma violência. O uma aqui vem como artigo indefinido. Então, com artigo indefinido, eu não uso crase, tá bom? No caso, se fosse uma hora exata, eu poderia usar crase, mas como aqui é um artigo indefinido, eu não uso. Gente, aqui tá errado, tá? Foi verde, mas aqui é vermelho.
A alternativa correta é a letra B. Vamos para número 10. Ao afirmar que ele não tem muita escolha de sustento, assinale a alternativa que apresenta a percepção acerca da situação do carroceiro. Aqui é uma interpretação, tá? Ele não tem muita escolha, então ele está limitado, ele não tem escolha, ele está limitado. Então a alternativa correta é a letra A. Mas vamos observar as outras alternativas. Fraqueza? Não, ele não tá. Não é porque ele é limitado, ele não tem escolha que ele é fraco. Não é porque ele não tem escolha que ele é indeciso. Ele seria indeciso se ele tivesse escolhas e ele não conseguisse decidir. Ele não é imparcial, tá bom? Ele é limitado. Então a alternativa correta é a letra A. Letra número 11. No título do texto tem-se a construção com cabeça de 8. Assinale a alternativa que apresenta o valor morfológico da construção mencionada. Confesso para vocês que nessa eu tive dúvida, tá, gente? Eu tive dúvida. Com cabeça de 8. Com cabeça de 8 aqui, no caso, está sendo uma locução adjetiva. Então, a locução adjetiva, ela tem que apresentar o quê? Ela tem que ser construída com um adjetivo. Com cabeça de 8, ela tem um valor morfológico de adjetivo, tá? Porque ele modifica um substantivo, tá? Então, aqui é a letra C, a alternativa correta. 12. No último período do texto, há duas ocorrências de verbos no gerúndio. Essa forma nominal expressa ações que assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, quando eu fui lá no texto, eu vi que os verbos estão no gerúndio como cantando, revendo, né? Contando, rangendo, ações que estão ocorrendo. Então, indicam o quê? Continuidade. Então, a alternativa correta é a letra A. Outra questão dada, tá, gente? Já foram concluídas? Não, elas estão em continuidade. Já se referem só ao futuro? Não. Ocorrem no presente? Não. Elas indicam continuidade. Letra A é a correta. 13. Ele não tem muita escolha. Considere a concordância do vocábulo muita e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta também um exemplo correto de concordância. Ele não tem muita escolha. O muita, ele está modificando o escolha, ele está dando uma intensidade para o escolha. Então, aqui, o muita, ele é um advérbio. Ele modifica um substantivo escolha. Então, adquiriram bastante livros. Quando eu tenho bastante e eu consigo mudar para muitos, ele tem que concordar com o substantivo, tá? Porque aí, no caso, ele vai ser um adjetivo, modificando o substantivo. No caso aqui, adquiriram muitos livros. Então, o bastante, ele não está concordando com os livros. O muitos, ele não está concordando com livros. Então, essa está errada. O certo seria adquiriram bastantes livros. Saiu meia zangada. Só se for a meia do pé dela, né, gente? Meia, não existe meia pessoa. Então, seria saiu meio zangada. Escreveu pouca linha na carta. Pouca linha. Então, um tem que concordar com o outro. Então, tá errado. Escreveu poucas linhas na carta. Seria o correto. E, por último, a nossa alternativa correta deixou-a muito nervosa. Vamos lá, que só falta duas. Eu também não pensava na malvadeza. O termo preposicionado assinale a alternativa que preenche corretamente. Quando tem uma questão assim, nós precisamos identificar o quê? Identificar o verbo. Eu também não pensava. O verbo pensar, nesse contexto, ele pede um complemento. Então, ele é transitivo indireto. Pensar em algo. Então, pensar em mais o artigo de a malvadeza, então a contração do artigo do em mais o artigo a vira na. Pensava na malvadeza. Então, aqui o pensar, o verbo, o termo preposicionado na malvadeza, ele complementa o sentido do verbo transitivo, que é a letra B. Mas é o verbo transitivo indireto. Gente, eu confesso
que eu errei essa questão. Porque quando eu enxerguei aqui transitivo, eu já pensei no VTD, no verbo transitivo direto. Mas existe também o verbo transitivo indireto. E por não vir com essa finalidade, fez eu errar essa questão. Tá bom? Ele caracteriza comportamento? Não. Completa o sentido de substantivo? Não. Ele completa o sentido do verbo pensar. Tá bom, gente? Sobre o pronome de tratamento presente em Vossa Excelência, deve apresentar o relatório. Assinale a alternativa correta. Vossa Excelência deve apresentar o relatório. O que esse pronome, ele se dirige a quem? Ao interlocutor da mensagem, a Vossa Excelência. Então, aqui é aqui é a letra B de cara. O interlocutor é quem se fala, é a segunda pessoa do discurso, né? E o pronome de tratamento, aí aqui, deve concordar com a segunda pessoa do singular? Não. O pronome de tratamento, ele concorda com a terceira pessoa. Então, é isso, gente. Expliquei aqui para vocês. Eu achei que essa foi algumas questões confusas, mas com algumas questões confusas, né? Gente, estamos falando de provas de português, então vamos falar o português correto. Eu sei que a internet deixa a gente muito burro, porque a gente só lê, a gente não escreve bem, as pessoas não usam mais as regras formais, as pessoas... Enfim, né, gente? Eu não vou julgar ninguém aqui, não. Espero que vocês tenham feito uma prova boa, tá? Hoje eu vou tirar o dia para descansar, para não fazer mais nada. E espero que vocês façam mesmo, né? Então é isso. Beijinhos. Tchau, tchau.